Minha amiga, meu amigo, a semana que se encerra foi recheada de boas notícias para o Brasil e para os brasileiros. Sobretudo aqueles brasileiros que sonham com um Brasil maior, com justiça social para todos, que sonham com um Brasil rumo à ordem e o progresso. Foram muitas novidades essa semana, muitas, como jamais visto. E a gente pode destacar algumas delas. Exemplo, reajuste de 12,48 no piso salarial dos professores do ensino básico. Vale lembrar que esse reajuste é o maior desde 2012. Para aqueles que falavam que o governo Bolsonaro não tinha compromisso com a educação, para aqueles que falavam que o governo Bolsonaro ia implodir o sistema de educação, está aí, fazendo o que nenhum outro fez. Esse reajuste vai contemplar os professores de forma a valorizá-los e a estimulá-los, e assim sendo, eles poderão ter uma relativa tranquilidade, mesmo porque eles merecem muito mais do que isso, para dar uma boa educação. Pois nós sabemos que nenhum país ganha status de potência se não tiver uma boa educação. E a educação passa pela mão desses homens e mulheres, os professores. O salário mínimo teve o segundo reajuste em menos de um mês. Nessa semana que termina, o governo Bolsonaro anunciou o segundo reajuste do salário mínimo, quando o comum é anunciar o reajuste apenas uma vez por ano. Esse foi 2 vezes no ano, 2 vezes em menos de um mês. Demonstração clara de que esse sim é o governo que valoriza os trabalhadores. Esta medida que eu vou falar agora, ela foi acertadíssima. Foi um gol de placa. Bolsonaro convidou Elis Regina, Bolsonaro convidou a atriz Regina Duarte para ocupar a pasta da Secretaria Especial de Cultura do governo brasileiro. E vale lembrar que essa secretaria tem status de ministério. Assim sendo, a atriz Regina Duarte vai ser a nossa ministra, porque ela acaba de aceitar o convite do governo. Com a atriz Regina Duarte à frente da Secretaria de Cultura, a gente pode dizer que é a mulher certa no lugar certo, a secretaria na mão certa. Agora, rogamos a Deus que a cultura brasileira como um todo possa ser valorizada de uma forma democrática, porque o Brasil é muito rico em cultura e no passado recente só se valorizavam meia dúzia de canalhas através da Lei Rouanet. Agora esperamos e rogamos a Deus que a coisa seja diferente, de forma a contemplar a todos os artistas, do Iapoque ao Chuí, ou seja, de norte a sul do Brasil. Essa medida que eu vou falar agora, essa novidade que eu vou falar agora, ela é extremamente importante para a vida comercial do Brasil. O Brasil recebeu, no decorrer da semana que terminou, o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil venha entrar na OCDE, que significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa secretaria é muito importante para o Brasil, porque o Brasil, assim que for concretizado a sua ocupação da cadeira nesse órgão, ele vai fazer parte das discussões sobre o comércio mundial. E não vai ficar mais do lado de fora, esperando a reunião acabar para dizer como é que foi. Parabéns ao governo Bolsonaro, que teve a habilidade de convencer o governo americano a dar o seu apoio, e
Isso faz com que o Brasil, muito em breve, vai estar pujante, vai estar fazendo parte da discussão do comércio do mundo. Comércio, divisa, receita, emprego. E é o que o Brasil precisa. Um outro detalhe também importante e não menos importante que os demais que eu já falei é a manutenção da redução do DPVAT. O DPVAT teve, na verdade, o Bolsonaro queria que ele acabasse, mas já que isso não foi possível, ele conseguiu fazer com que reduzisse a um valor em que todo brasileiro possa pagar. Agora, senhoras e senhores, essas são algumas poucas das muitas novidades que o governo conquistou e anunciou ao longo da semana que acabou. Mas eu tenho uma preocupação. Todos sabemos que o Partido Rede, nas pessoas do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e do senador Randolfo Rodrigues, também conhecido como senador DPVAT ou senador Fala Fino, esses dois, é bem possível que eles, um ou outro, ou talvez os dois, possam vir armar alguma cilada para tentar derrubar uma dessas medidas ou todas essas medidas. Aí você pergunta, será que esses senadores, Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato, são capazes de arrumar fazer alguma manobra e requerer, através de liminar, a derrubada do reajuste dos professores? Ou do segundo reajuste do salário mínimo? Ou da entrada do Brasil na OCDE? Eles são capazes de tudo, e já provaram isso. Tudo de ruim. Tudo que seja para sabotar o governo Bolsonaro, ainda que isso traga dor e sofrimento ao Brasil. Esses dois senadores, eles não têm noção de república. Esses dois senadores não têm a noção do seu dever constitucional, que é de representar o Estado, defender os seus estados e a população de uma forma geral. Esses dois senadores são pessoas de mentes lavadas e contaminadas, sobretudo pela ideologia política de viés esquerdopata, e com isso eles ficam sabotando o governo Bolsonaro, porque eles fazem parte do bloco que apostam no quanto pior, melhor. Por que o quanto pior, melhor é importante para eles? Porque assim eles vão ter a falsa ilusão ou a falsa esperança, eles vão ter a falsa esperança e a ilusão, o devaneio, de que uma vez o governo do Bolsonaro não dando certo, o PT, o qual eles defendem e admiram, juntamente com o bandido mor, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, esse que foi o maior bandido da história da República, possam no futuro próximo voltar a comandar esse país. Não, senadores. Fabiano Contarato e senador DPVAT. A esquerda, o comunismo, o socialismo, no molde que vocês defendem no Brasil, é página virada. O modelo de governo, o modelo de política, a ideologia que vocês defenderam, nunca pensou nos pobres, nunca pensou nos trabalhadores. Não. O que eles fizeram ao longo do período em que estava à frente do destino da nação foi dividir a riqueza com os ricos e a pobreza com os pobres. Os senhores estão na contramão da realidade e não estão sentindo o calor da rua e o gemer do povo brasileiro. Pode parecer estranho, mas dos senhores eu espero tudo. De ruim, naturalmente. Os brasileiros estão atentos aos passos dos senhores e com certeza a urna pune. E certamente os senhores serão punidos pela urna, porque nem todo mundo, nem todo brasileiro, capixaba ou a população do Amapá são tolos o suficiente para reconduzir os senhores novamente ao Senado da República, quando o papel dos senhores era defender os Estados e o Brasil, mas, no entanto, fazem
sabotar o governo, dificultar a vida de Bolsonaro, mesmo que isso traga dor e sofrimento aos brasileiros. Os senhores, na verdade, se fazem inimigo da nação. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Divulgue esse vídeo o máximo para as suas plataformas nas redes sociais. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.